Você provavelmente conhece várias coisas que são preceitos bíblicos, mas ainda assim pratica todos os dias, não é? Talvez você tenha alguma outra crença, hein? Talvez seja alguma dificuldade em sua caminhada de fé, ou talvez você desconheça muitas delas por não serem tão comuns hoje em dia. Confira agora essa lista com 10 coisas que a Bíblia proíbe e você provavelmente já fez ou ainda faz todos os dias. Vamos lá? Essa proibição se encontra no Antigo Testamento, especificamente no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 27, em que diz: não cortem as pontas dos cabelos em redondo e não aparem a barba. Este preceito faz parte das leis dadas aos israelitas na época, muitas das quais estão contidas em Levítico, como veremos outras a seguir, e são conhecidas como as leis mosaicas ou a lei de Moisés. As razões para essa proibição específica não são explicitamente delineadas na Bíblia, mas é importante considerar o contexto histórico e cultural em que essas leis foram dadas. Para os israelitas da época, essas proibições podem ter tido significados simbólicos e culturais. Elas podiam ser uma forma de distinguir o povo judeu de outras culturas ao redor, ou poderiam estar ligadas a práticas religiosas ou supersticiosas da época. Essa restrição também vem do livro de Levítico 11, 9 e 11, e diz o seguinte: de todos os animais aquáticos, vocês poderão comer os que têm barbatanas e escamas e vivem na água dos mares e rios. Mas todo aquele que não tem barbatana e escamas e vive nos mares ou rios, todos os animais pequenos que povoam as águas e todos os seres vivos que nelas se encontram, vocês considerarão imundos. Eles são imundos. Por isso, não comam sua carne e considerem imundo o cadáver deles. Isso implica que, de acordo com essa tradição, apenas os peixes que possuem barbatanas e escamas são considerados limpos e, portanto, podem ser consumidos. Os frutos do mar, como caranguejos, camarões e lagostas, não possuem essas características e, portanto, são considerados detestáveis ou impuros. Na verdade, o capítulo 11 do livro de Levítico estabelece outras regras alimentares, conhecidas como as leis dietéticas ou leis da Kashrut. De acordo com esses preceitos, os israelitas eram orientados a não comer certos tipos de animais, enquanto outros eram considerados limpos e, portanto, permitidos para consumo. Assim também era com os porcos, como foi dito no versículo 7 e 8. Considerem impuro o porco, pois apesar de ter o casco fendido, partido em 2 unhas, não rumina. Não comam a carne desses animais, nem toquem o cadáver deles, porque são impuros. Essas leis dietéticas fazem parte do sistema de pureza ritual e foram importantes na identidade e na prática religiosa dos antigos israelitas. Elas também incluem outras proibições, como não comer certos tipos de aves de rapina, animais que rastejam sobre o chão e outros alimentos específicos. Este preceito também se encontra no livro de Levítico, que, como estamos vendo, é responsável por grande parte do conjunto de normas contidas no Antigo Testamento. O versículo 19 do capítulo 19 diz o seguinte: guardareis os meus mandamentos, não juntarás animais de espécies diferentes, não semearás no teu campo grãos de espécies diferentes, não usarás roupas tecidas de 2 espécies de fios. A razão para evitar essas misturas também pode ser interpretada como forma
de manter a pureza das espécies e do povo em si, diferenciando-os dos pagãos da época. Além disso, é bem provável que existam justificativas naturais e biológicas para não mesclar genes e espécies que possam prejudicar o equilíbrio dos ecossistemas, algo que hoje é bastante comum com as pesquisas de melhoramento genético que cruzam vários elementos, visando aprimorar as espécies de maneira artificial. Ainda no capítulo 19, no versículo 31, encontramos o próximo preceito: não vos dirijais aos necromantes, nem aos adivinhos. Não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Essa regra refere-se a práticas que envolvem tentar se comunicar com os espíritos dos mortos. Isso inclui rituais em que se busca conselhos ou informações dos falecidos. Além disso, proíbe a busca de orientação ou magia de feiticeiros, bruxos ou outros praticantes de artes mágicas. O objetivo aqui é evitar a influência de práticas que não estão alinhadas com a adoração do Deus de Israel. A busca por adivinhadores e práticas mágicas era vista como idolatria e desvio espiritual, pois desviava a devoção do verdadeiro Deus. A próxima lei é intuitiva. Não semearás a difamação no meio de teu povo, nem te apresentarás como testemunha contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Levítico 19:16. Ou seja, não fofocar, não levantar falso testemunho. Digo que ela é intuitiva porque existem muitas passagens bíblicas que dão este conselho, inclusive no Novo Testamento. É algo que já sabemos ser errado, sem que necessariamente alguém nos diga, mesmo que nem sempre consigamos cumprir. Bom, agora, algumas questões um tanto mais polêmicas. A primeira em relação à masturbação. Encontra-se em 1 Coríntios 6, 18, 20. Fujam da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é exterior ao seu corpo. Mas quem se entrega à imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Ou vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que está em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês já não pertencem a si mesmos. Alguém pagou alto preço pelo resgate de vocês. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Aqui o apóstolo Paulo adverte para o perigo da imoralidade em relação ao ato da masturbação, por mais que hoje a prática seja considerada como algo comum, natural em certa idade em que os jovens estão conhecendo seus corpos. O alerta serve para que nos atentemos ao egoísmo hedonista do prazer e à perda da pureza e das virtudes que se corrompem por algo que, de forma desmedida, pode até se tornar um vício. Na mesma linha, Paulo também nos exorta em relação à prática sexual fora do matrimônio na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos de 3 a 5. A vontade de Deus é que vivam consagrados a Ele, que se afastem da libertinagem, que cada um saiba usar o próprio corpo na santidade e no respeito, sem deixar-se arrastar por paixões libidinosas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Da mesma forma que a masturbação, a prática sexual, é tomada como algo que deve ser vivido com parcimônia e sob os desígnios de Deus, para evitar os excessos e as desvirtuações. Esta é a principal razão para o preceito da castidade. Assim, segundo a Bíblia, a maneira pela qual a sexualidade pode ser vivida de forma perfeita e completa é dentro do matrimônio, que é uma instituição sacramental divina e indissolúvel,
como veremos a seguir. Paulo afirma em 1 Coríntios 7, 10, 11: aos que estão casados, tenho uma ordem. Aliás, não eu, mas o Senhor. A esposa não se separe do marido, e caso venha a separar-se, não se case de novo, ou então se reconcilie com o marido, e o marido não se divorcie de sua esposa. Isso porque, como dissemos, o matrimônio é uma instituição divina, e como afirma Jesus no Evangelho de Mateus, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Outra coisa que consta na Bíblia como preceito, mas que não é observado com rigor atualmente, é o recesso de sábado, como descrito em Êxodo 31, 14 e 15. Observem, portanto, o sábado, porque é uma coisa santa para vocês. Quem o profanar será réu de morte. Quem realizar nele algum trabalho será excluído do povo. Na verdade, como muitas outras práticas que trouxemos aqui, esta é mais uma norma que valia principalmente para os israelitas, mas também é seguida por outras crenças que interpretam a criação do mundo em 7 dias, sendo o último visto como dia de descanso. Para muitos cristãos, esse dia foi substituído pelo domingo, o dia do Senhor, em que também é visto como dia de descanso, além de ser o dia reservado para frequentar missas e cultos como forma de consagrar a Deus a semana que se inicia. E aí, você segue esses preceitos que trouxemos no vídeo de hoje? Conhecia todos eles? Diga pra gente nos comentários. Eu fico por aqui. Até a próxima, um grande abraço. Tchau!